Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 7. Um paradigma bíblico para a oração com fé. Citação de R.A. Torrey. Abre aspas. Antes que uma palavra de petição seja oferecida, deveríamos estar definitiva e vividamente conscientes de que estamos conversando com Deus e deveríamos crer que Ele está ouvindo as nossas petições e considerar o que estamos lhe pedindo. Fecha aspas. Agora que sabemos o que é oração, por que oramos, como garantir que as orações sejam eficazes e quais são os 3 tipos principais de oração com os quais podemos nos envolver: intercessão, petição pessoal e oração devocional, consideremos os 5 passos que devemos dar quando oramos de fato. Dar esses passos garante que estamos seguindo um paradigma bíblico ou uma perspectiva bíblica para a oração. Muito embora não haja nenhum lugar nas Escrituras que nos forneça uma fórmula com passos de como orar, creio que, à medida que estudamos todo o ensino das Escrituras, descobrimos que esses 5 passos fazem parte do processo. Eles nos ajudam a crescer em oração e a entender como a perseverança relaciona-se a recebermos respostas às nossas orações. Em toda a nossa vida cristã, oramos por vários aspectos das nossas circunstâncias pessoais, coisas que não são especificamente prometidas nas Escrituras, mas que não são opostas à palavra de Deus. Por exemplo, alguém poderá orar para que não chova no dia do seu casamento, ou para que seja aceito como estudante numa universidade de prestígio, ou para que entre no time de futebol, ou para que consiga o emprego que solicitou. Pedidos circunstanciais de orações como esses não aparecem como promessas nas Escrituras, mas também não contradizem a palavra de Deus. O Espírito Santo talvez imprima em seu coração que ele, de fato, concederá um pedido específico. Lembre-se, no entanto, que as impressões são subjetivas. Assim sendo, você precisa ter cuidado em relação a concluir que o Espírito Santo prometeu-lhe algo simplesmente porque você deseja isso. Tópico. Passo 1. Verbalize os seus pedidos ao Pai. O primeiro passo ao orarmos é identificarmos um pedido de oração específico e verbalizá-lo a Deus. Muitas vezes as pessoas pensam em todas as coisas que precisam ou querem, mas nunca de fato oram por elas. Para essas pessoas, as palavras do apóstolo Tiago são apropriadas. Nada conquistais, porque não pedis. Outro princípio fundamental no reino é que precisamos ser específicos ao apresentar os nossos pedidos a Deus. Deus conhece todas as nossas necessidades. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas Ele requer que façamos pedidos específicos, porque isso faz com que interajamos com o seu coração e cresçamos no relacionamento com Ele. Às vezes, Deus responde os nossos pensamentos vagos sem que peçamos, mas as Escrituras nos ensinam a fazermos pedidos específicos ao nosso Pai. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Filipenses 4:6. Os benefícios de verbalizarmos nas nossas orações incluem a clara identificação dos nossos pedidos, o fortalecimento da nossa fé e a nossa sensação de parceria com Deus, ajudando a impedir que as nossas mentes divaguem e a ficarmos focados em nosso tempo de oração. Passo 2. Tópico. Passo 2. Receba os seus pedidos na esfera do Espírito. Quando as Escrituras afirmam que Deus ouve as nossas orações,
significa que Ele aprova os nossos pedidos. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. 1 João 5,14. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Ele nos ouve e aprova o pedido. Assim sendo, devemos recebê-lo na esfera do Espírito com confiança. Recebemos as nossas orações de duas maneiras. Primeiramente, nós as recebemos na esfera do Espírito e mais tarde as temos no natural, quando as vemos com os nossos olhos. No entanto, antes que a recebamos no Espírito, Deus precisa ouvir e aprovar as nossas orações. Lembre-se, muitos pedidos circunstanciais de oração não são prometidos nas Escrituras. Assim sendo, às vezes não podemos ter a certeza de que o Senhor aprovou os nossos pedidos até que Ele os responda. Tópico, passo 3. Creia que você recebe o que pede. Jesus falou sobre a necessidade de primeiramente crermos que recebemos aquilo que pedimos na esfera do Espírito, como sendo a condição para que recebamos na esfera natural, terrena. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes no Espírito, e assim vos sucederá no natural. Marcos 11, 24. Quando pedimos algo na vontade de Deus, precisamos crer que temos o título de propriedade da nossa resposta. Receber na esfera do Espírito e que no devido tempo a resposta se manifestará na esfera natural. Devido à obra de Jesus na cruz, o Pai já nos deu todas as bênçãos espirituais que existem nos lugares celestiais. Efésios 1, 3. Quando pedimos algo na vontade de Deus, precisamos crer que temos o título de propriedade da nossa resposta, receber na esfera do Espírito, e que no devido tempo a resposta se manifestará na esfera natural. Devido à obra de Jesus na cruz, o Pai já nos deu todas as bênçãos espirituais que existem nos lugares celestiais. As bênçãos espirituais incluem o Espírito habitando em nós, o direito de usarmos a autoridade de Jesus, a promessa de provisão, proteção e direcionamento de Deus para fazermos a sua vontade, etc. Na esfera do Espírito, Deus já nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à santidade. Precisamos estar cientes da distinção entre as esferas espiritual e natural para entendermos como a oração funciona. Como os nossos pedidos passam da esfera espiritual para a esfera natural? Por meio da oração santa, perseverante e confiante. Uma vez mais, reconhecemos que talvez não tenhamos certeza de que recebemos alguns pedidos relacionados às nossas circunstâncias pessoais, até que vejamos as respostas às nossas orações. Tópico, passo 4. Relembre a Deus da sua palavra. Este quarto passo é essencial. Devemos permanentemente relembrar ao Senhor do que Ele nos prometeu e do que Ele já nos deu na esfera do Espírito, como o profeta Isaías esclarece. Ó vós que relembrais ao Senhor, não descanseis e não lhes deis descanso algum até que Ele estabeleça o que Ele prometeu. Isaías 62, 6 e 7. As promessas bíblicas das Escrituras são como um documento legal, o título de propriedade do que já possuímos no Espírito. Isso também é verdadeiro em relação às promessas de bênção em nossas circunstâncias, que o Espírito Santo fala aos nossos corações. No entanto, como já foi mencionado anteriormente, as bênçãos circunstanciais são subjetivas em vez de serem diretamente prometidas na palavra. Assim sendo,
Temos que ter cuidado para não sermos presunçosos e muitas vezes precisamos operar até que o Senhor responda o pedido para sabermos se Ele o aprova. Sei que estou sendo repetitivo com relação a isso, mas quero ter a certeza de não estar induzindo ninguém ao erro. Na oração, declaramos a Deus a nossa causa e o relembramos da sua palavra e do que Ele nos deu na Escritura espiritual, em Cristo, ou do que Ele prometeu nos dar com relação às nossas circunstâncias pessoais. Relembra o teu passado para mim. Vamos dividir a tua casa. Isaías 43, 26. Relembramos a Deus as suas promessas e lhe agradecemos por já tê-las nos dado no Espírito e pela certeza de que serão manifestas ao natural, no seu tempo. À medida que continuamente relembramos a Deus as suas promessas com ações de graças, posicionamos-nos para recebê-las na esfera natural. Relembramos a Deus as suas promessas e lhe agradecemos por já tê-las nos dado no Espírito e pela certeza de que serão manifestadas no natural, no seu tempo. À medida que continuamente relembramos a Deus as suas promessas com ações de graças, posicionamos-nos para recebê-las na esfera natural. Jesus enfatizou o valor da perseverança e da persistência ao pedirmos que Ele libere as suas bênçãos. Mateus 7, 7 8, Lucas 11, 5 a 10 e 18, 1 e 7. O verbo que ele usou está no tempo presente contínuo, que significa que devemos pedir e continuar pedindo. Por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Lucas 11, 8 e 9. Lucas 11, 5 a 10, registra uma parábola que Jesus contou aos discípulos como um meio de ensiná-los sobre a disposição do Pai de responder orações. A sua mensagem foi que o Pai é movido pela persistência. Nessa parábola, Jesus exortou os discípulos a pedirem continuamente. A ideia é orar pela manifestação de nossos pedidos na esfera natural. Não pedimos que Deus nos dê bênçãos espirituais que Ele já nos tem dado na esfera espiritual. Pelo contrário, pedimos que Ele as libere a nós numa medida maior na esfera natural. Assim sendo, pedimos a liberação natural daquilo que já temos no Espírito. Se não virmos a distinção entre essas duas esferas, a verdade da oração perseverante e confiante pode ficar confusa. Paulo nos chamou a orarmos com toda perseverança e a guerrearmos em oração. Orai em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Efésios 6,18. Epáfras vos envia saudações. Ele está sempre guerreando contra vós em suas orações. Colossenses 4:12. Precisamos persistir até que recebamos os pedidos que estão de acordo com a vontade de Deus. Jamais deveríamos parar de pedir, relembrar e agradecer a Deus até que vejamos as respostas com os nossos olhos. Tópico passo 5. Receba os seus pedidos na esfera natural. As orações, de acordo com a vontade de Deus, são sempre respondidas no tempo e da maneira de Deus. Assim sendo, não desista muito rapidamente, nem fique desanimado se a resposta à sua oração for demorada. Há razões pelas quais Deus retarda as respostas, como veremos. Novamente, precisamos receber todos os pedidos 2 vezes. Primeiramente recebemos no Espírito e depois finalmente recebemos no natural. Frequentemente o que recebemos na esfera terrena
é dado progressivamente, numa medida crescente. Deus nem sempre dá a sua resposta como uma grande enxurrada de bênçãos. Às vezes a resposta vem em estágios, com o passar dos meses, anos ou até mesmo décadas. Podemos confiar em sua surpreendente liderança no tempo e na maneira como ele responde às nossas orações. Não é da nossa alçada fixar tempo ou circunstância das bênçãos que esperamos. Devemos simplesmente ser fiéis, pacientes em oração. Tópico: por que Deus retarda as respostas? Uma das perguntas mais comuns que os cristãos fazem sobre a oração é por que Deus retarda as respostas às orações, especialmente quando parecem estar claramente de acordo com a sua vontade. Vários fatores podem contribuir com a demora, incluindo o tempo de Deus, as resistências demoníacas, o livre-arbítrio do ser humano, o desejo do Senhor de uma parceria com o seu povo e o valor que o Senhor dá em estarmos em unidade com o seu coração e uns com os outros. Outros fatores também contribuem com o tempo em que as nossas orações são respondidas. Vamos considerar breve alguns desses fatores. O tempo de Deus geralmente é bem diferente do nosso. Talvez queiramos uma resposta imediatamente, mas Deus tem um propósito e um plano ao responder em um tempo e em etapas diferentes do que esperávamos. Resistências demoníacas podem atrasar o recebimento de uma resposta à oração. As resistências são removidas à medida que persistentemente lutamos contra os poderes demoníacos. Efésios 6:12 e Daniel 10:13. O ser humano pode usar o livre-arbítrio para fazer o mal, e Deus poderá permitir isso por algum tempo. O Senhor deseja uma parceria com o seu povo, e assim sendo, Ele nos encoraja a perseverarmos em oração ou numa conversa prorrogada com Ele. O Senhor valoriza muito o nosso viver em unidade com o seu coração e uns com os outros. Portanto, Ele espera para liberar a resposta a uma oração até que o seu povo esteja em unidade com Ele, em retidão. A combinação exata desses fatores é um tanto quanto misteriosa. E assim sendo, precisamos confiar na sábia e amorosa liderança de Jesus em relação à razão pela qual as orações que estão de acordo com a vontade de Deus são retardadas ou aparentemente não são respondidas. Por exemplo, por que nem todos os cristãos são curados fisicamente? Por que o casamento dos pais divorciados de um cristão não é restaurado? Por que o membro da família não é salvo? Há inúmeros exemplos que eu poderia acrescentar aqui. Quando oramos para que um ente querido seja curado, é importante entendermos que Jesus já supriu a nossa cura completa no espírito, na alma e no corpo. Isaías 53. A plenitude da nossa cura física é garantida na era vindoura. No entanto, também devemos crer nele por uma medida de cura física neste tempo presente. Digo uma medida porque até mesmo para os que recebem uma cura física nessa vida, a cura é incompleta, porque o processo de envelhecimento continua a operar e finalmente morrerão. Muitos cristãos são curados fisicamente nesta vida, mas todos os cristãos serão curados fisicamente da maneira mais completa na era vindoura. Enquanto isso, prosseguimos firmemente e oramos com fé por cura física, exatamente como a palavra nos encoraja e nos instrui a fazermos. Nem sempre temos a certeza sobre o que o Deus prometeu liberar plenamente nesta vida em relação às nossas circunstâncias. O que Ele parcial e progressivamente liberará agora e o que Ele plenamente liberará na era vindoura. Contudo, podemos estar certos de uma coisa: Deus é amoroso e fiel. A sua palavra é verdadeira e Ele responde à oração.
Portanto, precisamos nos guardar para não desistirmos e cairmos na incredulidade quando as nossas orações não são respondidas no prazo que escolheríamos. Exemplos de respostas atrasadas de oração são abundantes na vida de todos os cristãos, incluindo os heróis da fé, como E. M. Bounds, Hudson Taylor, Andrew Murray, William Carey e Charles Spurgeon. Um grande homem de Deus, George Miller, orou diariamente durante 52 anos para que um ente querido seu fosse salvo. A resposta à sua oração veio logo depois que Miller morreu. Os nossos pedidos de oração passam da esfera espiritual para a esfera natural por meio da oração santa, perseverante e confiante que salientei no capítulo 3. Várias pessoas desistem muito rapidamente, fazem as suas orações algumas vezes e então desanimam, passando para outras coisas em vez de perseverarem. A oração perseverante relembra a Deus continuamente do que Ele já nos deu e do que Ele ainda promete nos dar, e lhe pede continuamente para que manifeste a plena medida de cada bênção no natural. Se entendermos a distinção entre recebermos os nossos pedidos na esfera espiritual e na esfera natural, veremos o valor da oração perseverante. Saber como a oração funciona nos dará coragem de nos levantarmos e pedirmos e continuar pedindo até que recebamos tudo o que o Senhor tem para nós. A perseverança será especialmente importante à medida que começarmos a nos envolver na oração intercessória, sobre a qual falarei na próxima sessão.